Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial Diálogos ISD, e a FIP é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e vou moderar este nosso encontro. Este é o 11º episódio que tem como tema a aplicação das dimensões ISD e os impactos na cadeia de valor. Este espaço de diálogo e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e a aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês we, environmental, S, social e G, governança. Mas nós podemos falar aqui também em português o A significando o ambiental. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema através dos seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática nos módulos básico e avançado. Fundamental também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o patrocínio da ABRE, Associação de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos, que entendeu a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que a entidade se relaciona e junto ao mercado. Também precisamos dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindeprestem, que é o Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, que nos apoia neste projeto, local este que apresentamos todos os nossos episódios. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, o Instagram, o LinkedIn e também nos canais e plataformas da ABRE e do Sindeprestem. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na prática, nos módulos básico e avançado, com a coordenação do professor Lívio Giosa e do professor Augusto Roque, só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos queridos convidados. Tainara Machado, coordenadora ISD do CIT Brasil, e o Keivan Macedo, diretor de sustentabilidade da Natura & Co. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela presença, bacana ter vocês aqui. Tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bem gostosa, bem suave, bem leve, mas com duas histórias de implementação das dimensões ISD, uma no setor serviços, especialmente o bancário, instituição financeira, e o outro numa indústria, o que nos remete a entender, inclusive, os conceitos, o modelo de abordagem de cada uma das organizações. Eu vou começar com você, Tainara. Obrigada. Super obrigado por você estar aqui, agradecido. Nossa relação com o CIT é muito extensa, de muitos anos. Eu tive a oportunidade de ser consultor do CIT por 8 anos, implantar toda uma cadeia de valor transformadora na relação com as agências, onde o CIT ainda tinha agências, atendimento ao público, e mesmo hoje, sendo presidente da Associação Paulista Viva também, nós temos um especial diálogo com a direção do CIT. Isso nos favorece bastante. Inclusive ter você aqui para dar mais ainda informações a respeito da organização. Então, Tainara, por obséquio, se apresente para o nosso público e fale em linhas gerais da sua especialidade e das atividades da área de ISD do CIT Brasil.
Lívia, obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje, um prazer dividir a mesa com o Keivan, que foi meu colega na Natura durante... Sem querer, a gente conseguiu trazer vocês juntos hoje, né? Foi muito bacana. Muitos anos, eu trabalhava na comunicação da Natura, apoiava o Keivan na comunicação dele, então a gente tem uma ótima relação, super bacana estar aqui hoje. Bom, como eu disse, né, eu trabalho na área de comunicação, sou jornalista de formação, formada pela ECA USP. Tenho um MBA em Informações Econômicas Financeiras pela B3, que fazia esse curso para jornalistas durante um bom tempo, acho que hoje eles não têm mais isso. E eu tenho uma especialização em Liderança para Sustentabilidade por Oxford. Trabalhei no Valor Econômico, depois fui para a Natura, cuidei da comunicação com a imprensa, depois comunicação institucional, e me juntei ao Citi faz pouco mais de um ano, para liderar as frentes de comunicação e ESG. Então, a gente busca coordenar uma série de iniciativas globais que o Citi tem. Então, o Citi é um pioneiro nessa área há muitas décadas, né? Acho que há mais de 25 anos que o Citi está trilhando essa agenda, coordenando e participando de uma série de pactos globais super importantes e relevantes para definir indicadores, para definir caminhos nessa agenda. E a gente aqui no Brasil, a gente tenta trazer esses compromissos e aplicar, né, olhando as questões locais, que são, às vezes, um pouco diferentes do que a gente tem no global, né? Então, acho que um dos principais compromissos que o banco tem hoje é um compromisso que a gente está vendo cada vez mais as empresas assumindo também, a Natura é uma super liderança nisso, ser um banco net zero até 2050. Acho que é importante explicar o que significa ser net zero para um banco, porque é um pouco diferente do que significa ser net zero para uma indústria. Significa que a gente pretende reduzir ao máximo possível as nossas emissões próprias, considerando escritórios, operações e afins até 2030 e compensar aquilo que a gente não conseguiu reduzir, mas até 2050 a gente busca neutralizar todas as nossas emissões, considerando as operações financiadas. Ou seja, a gente só consegue fazer isso se a gente fizer em parceria com os nossos clientes, contribuir para que os clientes façam essa transição para uma economia de baixo carbono. E esse é um trabalho que exige muita coordenação, muita parceria, muito entendimento com os clientes, e cada vez mais a gente tem visto os clientes engajados nessa agenda. Até porque, acho que isso também é importante a gente notar, o Citi não tem o objetivo de desinvestir de setores. Então, nosso objetivo não é simplesmente sair de determinados setores que são muito intensivos em emissões. Nosso objetivo é trabalhar com esses setores para que eles consigam aderir a novas tecnologias, novos investimentos, para reduzir suas emissões, enfim, trilhar esse caminho para uma transição de baixo carbono. E para chegar lá, a gente tem cada vez sido mais atuante em finanças sustentáveis, né? Acho que também explicar aqui um pouquinho o que são finanças sustentáveis, são emissões de títulos de dívida ou então empréstimos que tenham características que a gente chama de verdes, sociais, ou então ligadas a indicadores de sustentabilidade. Ou seja, se a gente faz um empréstimo em que todos os recursos são usados para um projeto, para a gente financiar, por exemplo, uma nova planta de uma usina verde, por exemplo, a gente consegue carimbar esse projeto como um empréstimo verde. E cada vez mais a gente tem atuado nisso, né? No ano passado, a gente atuou em 10 operações de emissão de dívida verde. Inclusive, a gente esteve envolvido na operação da Natura, e a nossa meta global é alcançar 1 trilhão em financiamentos sustentáveis ou sociais até 2030. E aí, só para concluir, do lado social, né? A gente tem metas de diversidade para os nossos funcionários, e isso vale para o global, mas vale aqui para o Brasil. A gente tem metas específicas para o Brasil. A gente tem 6 grupos de afinidade que atuam para criar um ambiente realmente diverso e inclusivo dentro do banco. E a gente apoia diversos projetos de educação, né, para as comunidades em que a gente atua, tanto por meio da Citi Foundation, que é o braço de filantropia global do Citi,
quanto pelo Mais Esperança, que é a associação de funcionários aqui do Brasil, que é totalmente gerida por funcionários de forma voluntária e que faz um trabalho muito interessante com uma série de projetos aqui. Acho que, contando assim por cima quais são as atividades do CIT Brasil, essas são as principais. Então, só para destacar, né, você falou da agenda global, né? Nós, da Associação Paulista Viva, tivemos a oportunidade de fazer a última grande agenda global, Dia do Voluntariado Global do CIT. Nós fizemos juntos lá na Avenida Paulista, engajamos os funcionários, as famílias dos funcionários, e o time do CIT se espalhou pela avenida para fazer um programa de revitalização dos canteiros da Avenida Paulista. Esse é um projeto foi muito legal e virou um exemplo. O presidente do CIT Mundial mandou um material específico, um vídeo cumprimentando, porque foi a ação mais bacana de todos os sítios do mundo e tal. Que legal. Porque houve um engajamento muito forte por conta desses programas todos que você acabou de dizer, e o pessoal estava muito mobilizado. Né? O voluntariado é uma questão bastante forte dentro do CIT, né? Mesmo nesses projetos em que a gente aporta recursos financeiros, todos a gente sempre tem voluntariado de funcionários do CIT, e esse é um dia super importante, que é o Dia Global da Comunidade, acontece uma vez por ano em junho e acontece em todos os 95 países em que o CIT atua no mesmo dia. Então é uma ação muito legal, muito coordenada também. Muito bom, muito obrigado, viu, Tainara? Vai ser bem legal a gente te ouvir. Keivan, muito legal, mais uma vez te cumprimentando a sua presença. Se apresente também para o nosso público e fale um pouco sobre a Diretoria de Sustentabilidade da Natura que você coordena. Muito bem, bom, obrigado aí pelo convite, Lívio. Fiquei muito feliz de reencontrar a Tainara, que, como ela já introduziu, parceira em relatório anual, uma série de eventos que a gente fez juntos. E, bom, como é que hoje está constituído um pouco do grupo Natura & Co, né? A gente tem 4 marcas de belezas, tem a Avon, tem a própria Natura, tem a The Body Shop e tem a Aesop, que é uma empresa australiana. As 4 marcas têm operação no Brasil. Algumas delas são mais espalhadas no mundo, nos diversos continentes, outras são mais focadas na América Latina, como é o caso da Natura Cosméticos. As 4 marcas nasceram com fundadores, obviamente, que tinham uma visão diferenciada e cada um foi se posicionando de uma maneira distinta, mas todas elas têm um elemento comum, que é esse elemento de um propósito de construir um mundo melhor, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista social, e influenciando a agenda econômica. Hoje o grupo Natura & Co, a holding, né, ela tem uma estrutura mais enxuta, que presta serviço e ajuda na construção de estratégia e na execução de projetos transversais. É um grupo que basicamente se divide, ficando uma parte em São Paulo, uma parte em Londres, na Inglaterra, e a gente faz o acompanhamento do que a gente chama da Visão de Sustentabilidade 2030, que a gente chamou de Compromisso com a Vida. E por que foi chamado Compromisso com a Vida? Porque a gente lançou ela em junho de 2020, no meio da pandemia. A gente fez os 3 pilares, um deles que endereça toda a crise climática e a proteção da Amazônia. Entenda-se, claro, que a gente ressaltou o bioma amazônico, mas a proteção da Amazônia representando o tema de biodiversidade e natureza que se fala tanto. Então, um pilar muito na linha ambiental, né, dos 3 pilares do ESG, ou do ASG. Um segundo pilar falando de defender os direitos humanos e sermos mais humanos. Então, um pilar que fala desde trabalhar os próprios colaboradores, essa rede estendida de consultores e representantes que a gente tem em 3 marcas que operam também nesse modelo da venda por relações, e também a cadeia de fornecedores, cada vez mais, né, como as empresas têm não só uma responsabilidade para garantir e assegurar que a sua cadeia também tenha os mesmos valores que você tem como empresa. E o último pilar, a gente entendeu que a gente deveria fazer um pilar voltado para a parte de circularidade e para a parte de regeneração, mas focando muito os nossos produtos, né? Você introduziu muito bem, a Natura & Co é um grupo, né, de empresas de bens de consumo não duráveis e que, portanto, o consumidor tem acesso aos nossos produtos de beleza, um portfólio super extenso, e que aí ele pode se tangibilizar dizendo, eu estou entendendo, essa embalagem tem refil, essa embalagem é feita de material reciclado, essa embalagem tem ativos da biodiversidade brasileira, outros insumos vindo por comunidades extrativistas de uma maneira sustentável e aplicando o comércio justo. Então essa é a divisão.
Cada uma das 4 marcas tem uma estrutura própria de sustentabilidade que depois fica encarregada. A Tainara falou um pouco dessa questão da customização pela realidade local de cada geografia que a gente opera e, portanto, acaba ressaltando um pouco mais de alguns aspectos que fazem mais sentido, né? Então a Natura tem muito esse ativismo, principalmente com a marca Ecos, da parte da Amazônia, mas também a Body Shop é muito conhecida por esse ativismo, por exemplo, de ser contra os testes de animais na indústria cosmética. Então esse lado de relação e bem-estar animal, eles têm um lado mais forte. A Aesop é mais conhecida pela excelência de cosméticos, e quando você vai para a Avon, é uma marca que sempre trouxe o empoderamento feminino nas suas dimensões. Então essas são as divisões que a gente tem, e as marcas operam e se integram a partir desse elemento comum, que é o compromisso com a vida. Muito legal, né? E para ressaltar também, Keivan, a gente teve um super relacionamento com a Natura. Seus sócios presidentes participaram junto comigo da criação do PNBE, que é o Pensamento Nacional das Bases Empresariais. Eu estou falando do final da década de 80, início da década de 90, e que esses conceitos e propósitos já vinham desde lá de trás, né? Era uma história nova na nomenclatura da indústria brasileira, e a Natura foi pioneira, né, nessa dimensão, né? E traduziu isso pelo crescimento da empresa e, ao mesmo tempo, da conceituação diferenciada de como construir valor através de um outro significado, de abordagem da indústria, no caso, cosméticos ou bens, como você comentou. Então é muito bacana estar com você aqui, entender também todo esse encaminhamento que a empresa faz, porque como a gente vai discutir sustentabilidade hoje como um conceito maior, e ao mesmo tempo as implementações de modelos de ESG, é importante ressaltar a importância que o tema tomou nos últimos anos, né? Só construindo um pouquinho da minha vida pessoal, em 2005 eu escrevi o primeiro artigo no Estadão falando sobre sustentabilidade. E o que eu mais recebi como input, mas o que é isso? Como é que pode? Que palavra é essa? Então, as pessoas não tinham o menor entendimento. Hoje, mais do que nunca, virou um estado de espírito. Não é? Então, esta modelagem e o tema cresceu muito. Nos 3 últimos anos, mais ainda, né? As empresas entenderam claramente seu papel, né? Especialmente as instituições financeiras. Talvez o grande movimento modulador e intensificador da admissão dos conceitos de ESG nas organizações foi o embalo das instituições financeiras, traduzidos por linhas de financiamento, por investimentos, menores taxas. Quer dizer, isso tudo demonstra que esse ciclo virtuoso é perene. E agora, se você não entrar, né, e é importante perceber, e até deixar isso para uma fala posterior de vocês, né, o papel que cada uma das instituições que vocês representam tem com as médias e pequenas empresas, né? Porque as grandes organizações já entenderam, já montaram seus sistemas de compliance, integridade, lei anticorrupção, todo mundo já está pensando no LGPD, todo mundo já está super estruturado, mas e o resto, que é a maioria, né? E o papel das grandes organizações é justamente repercutir nas suas bases e fazê-los entrar para dentro da caixa dessa questão, né? E é por isso, dona Tainara, que eu pergunto para você: como é que o CIT enxerga a aplicação da dimensão da governança com seus instrumentos de controle e como isso pode se tornar ainda uma vantagem competitiva? Lívia, acho que até esse comentário que você estava fazendo é super importante, porque realmente acho que a gente tem visto o mundo de investimentos olhar para esse tema com muito mais ênfase nos últimos anos, mas essa é uma agenda que vem sendo trilhada pelas instituições financeiras e principalmente pelo CIT já há muitos anos, né? Então o CIT ele tem um relatório que não se chamava relatório de sustentabilidade, relatório de responsabilidade social há mais de 2 décadas, acho que data ali perto do relatório de RI da Natura. A gente co-criou o Pacto do Equador, que olha para questões de como você financia projetos.
e uma série de outros tratados. Então, essa é uma agenda que vem sendo trilhada aos poucos e a governança vem sendo desenvolvida para sustentar essas ações junto com isso, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura em que a gente tem uma Chief Sustainability Officer, que é um papel super importante dentro do banco, porque ela cuida de todas as ações de sustentabilidade que a gente tem. Então, cuida do plano Net Zero, das metas... faz acontecer, né? Tudo faz que acontecer, foi proposto exatamente. tem que acontecer. Né? E todos esses grandes compromissos institucionais que não são triviais, né? 1 trilhão em finanças sustentáveis não é um número baixo. Então, a gente tem esse papel que é muito relevante. Esse time fica alocado em Nova York, tem um time dedicado a ESG em Nova York. E aí a gente tem uma série de outros times que estão alocados nas franquias, né? Nos outros países, que fazem com que o tema também aconteça dentro das franquias, das operações locais. Então, esse é um tema chave, né, a estruturação da governança e como ela foi criando robustez e como você faz com que todas as áreas estejam envolvidas, que você reporte ao conselho esses avanços. Então, isso é de fato muito importante. E aí, a governança dentro do banco, ela tem que andar de mãos dadas com a área de responsabilidade, de risco socioambiental. Acho que esse é um tema que é muito caro para o Citi, né? A gente tem uma série de políticas para levar o controle sobre as operações que a gente financia. A gente tem critérios muito específicos para setores mais sensíveis que estão sempre evoluindo. Então, isso não é algo que a gente escreve uma vez e aquilo está decidido. Então, estamos sempre refinando esses controles, quais são os setores que a gente não vai mais operar, quais são os setores que a gente vai traçar metas para sair daqueles investimentos. Então, por exemplo, a gente tem hoje algumas restrições para atividades que envolvem manejo florestal, mineração, óleo e gás, óleo de palma. A gente se comprometeu a zerar a exposição a térmicas a carvão até 2030. No Brasil, isso não é uma grande questão, né? A gente já não tem mais nenhum ativo desse segmento financiado, mas em outras operações isso é relevante. E a gente também tem tolerância zero ao financiamento para clientes em algumas atividades, como desmatamento ilegal, pesca de arrasto, e, óbvio, para clientes que apareçam, né? Não só clientes, mas fornecedores dos fornecedores, como você estava falando, né? A gente tem sempre que olhar para a cadeia, não adianta olhar só para o nosso cliente, que às vezes está super bem estruturado, mas você tem que olhar para toda a cadeia. Então, a gente não pode nunca ter trabalho análogo à escravidão dentro da cadeia do que a gente financia. Essa é uma preocupação muito forte que a gente tem dentro do setor de risco socioambiental, que é uma estrutura bastante relevante dentro do Citi. Eu acho que isso faz com que a gente tenha um diferencial competitivo muito grande. Às vezes a gente não vai participar de uma determinada operação, talvez os concorrentes participem, mas isso nos traz um ganho no longo prazo que a gente não tem dúvida que a gente está fazendo a coisa certa. Legal. Eu costumo comentar, Keivan e Tainara, que eventualmente essa sigla ESG deveria ser GES ou GSE, porque aparentemente quando você só desconhece o tema, bom, o último é a governança, quando na verdade o primeiro passo de qualquer modelagem começa por toda a estrutura, a mudança da percepção da gestão corporativa, a governança passa a ser o ponto-chave para, a partir daí, criar todos os conceitos, metas e ações voltadas tanto para o ambiental quanto ao social. Então, entender como o banco está tratando essa temática é super importante, porque ela é a essência que vai dar uma demonstração clara do resto das aplicações no contexto da organização, né? Keivan, como você avalia a percepção da Natura &Co quanto à redução das emissões de carbono no seu ciclo completo de atividades? Vocês têm indicadores? Já há algo em andamento nesta direção? Provavelmente você já tem vários encaminhamentos, né? Sim. Conta um pouquinho para a gente. Então vamos falar um pouco assim, dentro desse compromisso com a vida, a gente tem 2 compromissos, né, de estabelecer metas baseadas na ciência e ao mesmo tempo atingir também o que a gente chama do Net Zero. A Tainara explicou um pouco de como a gente olha as emissões. Mas a Natura tem um programa super antigo que foi lançado em 2007 chamado Natura Carbono Neutro. Então, era um objetivo de você estabelecer um inventário completo, não limitando apenas na operação própria. Para quem conhece um pouco do protocolo de gás de efeito estufa, o protocolo do GHG
não apenas o escopo 1 e 2, mas também a cadeia estendida, que a gente chama do escopo 3, que são as emissões indiretas. Naquela época já vinha com uma verificação de terceira parte, o que ajuda não só a empresa a ter mais confiança e robustez nos dados, mas ajuda num processo contínuo de aprimoramento das informações. A gente escuta falar, muitas pessoas estão envolvidas nesse tema de crise climática, de que as emissões na cadeia de valor são super complexas e tem muitas premissas para a gente poder fazer o cálculo. É verdade. Por outro lado, é um jeito de você continuamente envolver e engajar os seus fornecedores. Muitas vezes o fornecedor não tem nem conhecimento. A gente fez um trabalho pioneiro, né, de como mapear os fornecedores e muitos deles naquela época falaram assim, não, eu não quero mapear, isso é um segredo industrial. E outros tiveram uma abertura maior de entender, não, talvez isso aqui possa agregar valor, porque muitas vezes um dos pontos de melhoria das reduções das emissões vem através da melhoria da eficiência. E ao melhorar a eficiência, tem uma redução de custo envolvida. Então, alguns perceberam que isso poderia ser uma geração de valor. E mais que isso, eles estão no mercado, diferente da Natura que está no mercado business to consumer, eles estão no mercado business to business. Sim. E cada vez mais os clientes vão demandar qual é a sua pegada de carbono. E hoje a gente já percebe que quando a gente faz essa conversa com os fornecedores, não só muitas vezes ele já tem o inventário pronto, como ele tem uma pessoa responsável para discutir quais são as oportunidades de melhoria em cada setor. O outro pilar que tinha era como é que você estabelecia uma meta de redução e vinha buscando a melhor eficiência. E o terceiro pilar, a Natura sempre entendeu que por mais que você não tivesse obrigação legal, por mais que você faça um esforço, sempre existe um residual ou as emissões remanescentes. E que era necessário fazer as compensações dessas emissões. Mas podia fazer uma compensação qualquer, compra um crédito qualquer e implementa. Não. Vamos fazer através de um edital público para dar chances a pequenos e médios proponentes de projetos e, ao mesmo tempo, que a Natura olhe o que a gente chama de co-benefícios, além do carbono. Cada vez mais a agenda de sustentabilidade se percebe que, ao endereçar o tema de mudanças climáticas, você também endereça o tema de biodiversidade, eventualmente o tema de geração de resíduos, o tema de água, tanto de conservação de água como de poluição de água. Então isso foi um diferencial e a gente percebe como as empresas vieram caminhando, porque o próprio Protocolo Brasileiro de GHG, que foi criado em 2008, um ano depois, somente estabeleceu em 2014 um diferencial para as empresas que fazem esse processo de verificação de terceira parte. E esse é um processo contínuo e a Natura defende que toda a verificação de terceira parte deveria ter a mesma robustez dos demonstrativos financeiros. Então, se eu faço a certificação dos meus e verificação dos meus demonstrativos financeiros com uma determinada consultoria, essa mesma consultoria deveria fazer a certificação do meu relatório anual e deveria fazer a certificação do meu inventário de gases de efeito estufa, para que mostre que eu trato as coisas no mesmo patamar. Muito legal. E isso está acontecendo na empresa? Isso está acontecendo, cada área tem o seu indicador, a gente tem um indicador consolidado, e a gente opera isso trimestralmente, cada área tem o seu indicador. Desde 2009, esse é o indicador que faz parte do pacote de indicadores do bônus variável de toda a companhia, não só dos altos executivos. Então esse engajamento vem sendo construído e cada vez mais a gente percebe que a área de sustentabilidade deveria fornecer os elementos, sim, as ferramentas, a educação e engajamento. E as áreas no seu dia a dia têm que entregar o seu serviço junto com a sua performance socioambiental. Muito bacana, muito bom. A Natura tem sido um exemplo, né? E isso a sua colocação promove cada vez mais essa informação do quanto a Natura se preocupa, né? Com todas essas bases. Tainara, por sua parte, como o CIT, nas suas operações, mitiga as emissões de carbono, né? Estas ações também atingem seu conjunto dos stakeholders? Uhum. Comenta pra gente um pouquinho. Bom, como
comentei no comecinho aqui da nossa conversa, um dos compromissos do CIT é ser net zero até 2050, considerando o escopo 3, que o Keivan já explicou um pouco, que são as nossas operações financiadas. Mas antes disso, a gente tem uma meta para 2030 de ser net zero, considerando as nossas operações próprias, que no caso do banco são principalmente os nossos escritórios, e a gente tem pacto de viagens, enfim. Essas são, acho que, se a gente pensar em escopo 1 e 2, essas são as duas principais fontes de emissão. Para chegar nisso, a gente tem uma série de metas, né, para as nossas operações sustentáveis. Acho que a principal que eu posso comentar aqui é a meta de reduzir em 45% as emissões de gases de efeito estufa, considerando os edifícios todos, e fazer com que todos esses escritórios, e pensando que a gente tem 95 países, não são poucos escritórios, todos os escritórios sejam net zero no mesmo prazo. E aí, olhando aqui para o que a gente faz no Brasil especificamente, a gente está concluindo uma reforma que foi bastante grande no City Center, que é o nosso prédio na Avenida Paulista. A gente já tinha 100% da energia elétrica do prédio de fontes renováveis por meio da compra de fornecedores certificados. E aí, com a reforma, a gente avançou um pouco mais nesses atributos de sustentabilidade, trazendo, por exemplo, o uso de material reciclável, madeira de reflorestamento. A gente modernizou a infraestrutura para que os equipamentos sejam mais eficientes energeticamente. A gente hoje tem pontos de recarga para automóveis elétricos nos nossos estacionamentos. A gente trouxe novos modais de deslocamento. Então, a gente tem bicicletário, tem vestiário para quem quiser usar meios de transporte alternativo, porque tudo isso vai fazer parte da nossa pegada, né? Com essa modernização, como o Keivan estava falando até dos fornecedores entenderem que existe uma oportunidade de aumentar a eficiência, no nosso caso, por exemplo, a expectativa é de que todas essas reformas a gente consiga reduzir em 25% o consumo de energia do prédio na comparação com 2019, que foi quando a gente começou a reforma. Então, isso acaba sendo uma fonte de economia, de eficiência para o banco e também reduz a nossa pegada ambiental. Com isso, a gente conseguiu melhorar nosso patamar na certificação LEED, que é uma certificação para prédios sustentáveis. A gente acabou de receber a certificação na categoria Gold. E aí tem uma série de outras ações que estão sendo feitas, estudadas pelo banco. Então, a gente acabou de fazer uma pesquisa com os nossos funcionários, por exemplo, para entender como que eles se deslocam para o trabalho, para a gente conseguir entender como que a gente reduz a pegada de carbono dos funcionários nesse deslocamento. E hoje, quando um executivo reserva uma viagem de avião, por exemplo, ele vê ali quanto que ele vai emitir, porque a gente é um banco global. Durante a pandemia, as viagens deixaram de ser um problema tão grande, elas estão voltando agora, e a gente cada vez mais tem atuado para, quando possível, faça reunião via, né? A gente aprendeu que o Zoom funciona muito bem, para a gente evitar esses deslocamentos, que a gente sabe que essas são questões importantes das nossas emissões. E aí, como você falou, né? Como é que a gente engaja os nossos stakeholders nisso? Quando a gente olha para as nossas emissões, essa é uma parte, mas no caso dos bancos, escopo 1 e 2 é uma parte pequena das emissões. Quando a gente olha para operações financiadas, que é escopo 3, ela é muito mais relevante. E aí, nesse caso, a gente publicou estamos construindo um plano de transição para chegar no net zero. Esse plano de transição, a gente vai ter uma série de etapas até que a gente tenha ele todo de pé. As primeiras metas que a gente trouxe foram para reduzir emissões financiadas no setor de óleo e gás e no setor de energia. A gente vai ter essas metas transitórias de emissão para outros setores, mas isso é super importante porque a gente tem que trabalhar lado a lado com os nossos clientes, desenvolvendo novas soluções, novas tecnologias, financiando novos projetos, para que esses setores reduzam as suas emissões, e aí sim a gente consiga ter um impacto ao longo de toda a cadeia, como você mencionou. Então, é um trabalho que está começando e que ainda vai ser trilhado aí ao longo de muitos anos, com certeza. Então, Tainara, de público, aqui eu vou fazer um desafio, que Keivan é o nosso testemunho ocular. Eu sou o presidente da Associação Paulista Viva, e nós implantamos o programa Avenida Paulista Sustentável, o primeiro conceito de um distrito sustentável local. Isso já foi até tive que fazer uma apresentação no PNUMA,
tendo em vista a peculiaridade desse projeto e o quanto ele poderá ser usado em todas as outras dimensões da cidade de São Paulo e de todas as cidades do mundo. E esse programa é baseado em alguns eixos. O primeiro eixo é eficiência energética, o segundo, uso racional de água, o terceiro é destino final de resíduos eletroeletrônicos, quarto, mobilidade sustentável, o quinto é a poluição, o sexto é a educação ambiental. Poluição está externa. Educação ambiental também externa e interna. Os demais itens todos internos. Então, agora que você acabou de falar tudo isso, eu vou te pedir para visitar essas instalações, porque o que a gente está fazendo? Nós pegamos 7 edificações da Avenida Paulista para usar como prova de conceito para abordar todos esses temas. E precisamos usar alguma como benchmark. Eu já não tenho mais dúvida, tá, Keivan? Agora você é meu anteparo aqui. Vai ser o CIT. Eu espero que seja o CIT. Então eu preciso marcar uma conversa nossa para entender tudo o que está acontecendo, para a gente usar isso como exemplo. Sem dúvida. Bárbaro, tudo isso. Está como se a gente tivesse combinado antes, mas você já deu todos os atributos que a gente está tentando implementar nas organizações, nos edifícios que nós escolhemos, né? Então, a ideia central é transformar a Avenida Paulista em algo absolutamente diferenciado, com a definição da redução das metas de carbono. Nós trouxemos aqui o Pinheiro Pedro, que é o secretário executivo de mudanças climáticas, a primeira cidade do mundo que tem alguém discutindo isso em termos coletivos, né, dentro do poder público. Ficaram encantados com a ideia e vamos fazer isso acontecer. Já está acontecendo. Então vamos lá, bater na porta do sítio. Com certeza. Muito bom. Keivan, a Natura &Co é uma das maiores produtoras de cosméticos. Você já deu aqui uma demonstração, né? Produtores de cosméticos no mundo e está operando em várias regiões do país também. A minha pergunta é, vocês têm um comitê de sustentabilidade? Você já comentou dos impactos, das emissões, tal. Você mede esses impactos? Você tem os instrumentos de medição? E do ponto de vista ambiental, né, já que a Natura subiu todos os degraus, tá certo? Do ponto de vista mundial, porque hoje a direção, os conceitos da Natura permeando o mundo, né, ela é reconhecida por essas demandas voltadas para os conceitos da sustentabilidade, e isso tem impacto na geração de valor da empresa, principalmente na sua imagem reputacional. Ótima reflexão. Então vamos tentar dividir um pouco, né, porque são vários elementos. Então acho que é o primeiro, a Natura, né, vamos chamar assim, a mãe do grupo, sempre nasceu com uma vertente, por isso que tem o nome Natura, né, de inspirados, né, de produtos naturais, de como trazer esse diferencial, né? Então, desde sair numa tendência contra o mercado de cosméticos, que no final da década de 60, começo da década de 70, sempre falava em buscar ingredientes sintéticos, aquela beleza eterna, e de repente fala, não, vamos numa linha ao contrário. Inclusive, quando foi feito o lançamento do Refil, poucas pessoas sabem, o lançamento do Refil foi feito em 1983. Sim. Não é 2013, não é 2003, é 83. E com o principal objetivo de trazer uma fidelização para o consumidor. Você ofertar o mesmo produto com a mesma qualidade numa embalagem mais simples que tinha a única função de proteger durante o transporte. Claro que, por outro lado, você também beneficiava o meio ambiente porque você está gerando menos resíduo ao fazer a recompra daquele produto. Então é uma coisa interessante porque a gente vê hoje em dia, né, as companhias aéreas, principalmente com esse movimento de milhagens e afins de como fidelizar os cartões de crédito, sempre trazendo essa bandeira de como oferecer algum benefício para o consumidor. E, nesse sentido, o que a gente tentou fazer? Como a gente criava uma estrutura de sustentabilidade, mas que permeasse isso à corporação. Então, no caso da Natura, ela criou um comitê de sustentabilidade, ela desfez o comitê de sustentabilidade e agora ela voltou com outro comitê de sustentabilidade. Mas como grupo, o que a gente percebeu? Que talvez valeria a pena criar uma estrutura onde a gente reunisse as principais áreas da empresa, a área de marketing, a área de pesquisa e desenvolvimento, a área de sustentabilidade, a área de operações de logísticas, né, ou supply chain, que todo mundo conhece, para debater os principais temas e entender para cada uma das 4 marcas quais são eventualmente as particularidades,
num processo, dado que a gente estava falando, né, de servir como exemplo, né, os prédios na Avenida Paulista, a gente chamava de rede de excelência em sustentabilidade. Então, como criava esse grupo? Essas redes de excelência, né, a gente criou não só para sustentabilidade, criou para outras áreas, que é como trocar essa experiência. E cada vez mais a gente vê esse processo enriquecedor, e quando você empodera as áreas começam a entender que eu não preciso ir apenas num fórum de um comitê de sustentabilidade. Eu tenho conhecimento e eu sei implementar no dia a dia. Isso. A Tainara trouxe um ótimo exemplo. Nós fizemos um baita investimento numa estrutura de salas de videoconferência antes da pandemia, sem saber que viria uma pandemia e que viria um desenvolvimento de diversos aplicativos. Sim. Seja para computador ou seja para o device de telefone móvel, que as pessoas se habituariam a fazer essas reuniões, né? Cada vez mais a gente vê, até post-it tem agora virtual, tem o quadro branco. Então acho que esse foi um advento que talvez sem a pandemia, a gente sempre às vezes como humanidade precisa de um empurrãozinho, né, para a gente falar. Acelerou tudo, né? E aí acelerou esse processo quando as pessoas falaram, realmente, eu não preciso me deslocar 8 horas de viagem, mais aeroporto e afins, para se eu vou fazer uma reunião de 2 horas. Como é que eu otimizo? E acho que principalmente nos eventos, a gente tem o prazer agora de contar com palestrantes do mundo inteiro. Porque o professor fala, eu não vou perder 2 dias para sair do hemisfério norte para vir para o hemisfério sul. Mas para participar de 2 horas dessa conferência, eu consigo me conectar. E acho que é essa conexão que a gente está tentando agora, com que cada área, sabendo qual que é o plano maior, ela possa entender exatamente o que tem que ser executado. Claro que, por outro lado, a empresa tem um modelo de governança colegiada. E aí, nesse sentido, ou o comitê, ou os grupos gestores, os fóruns internos que a gente tem, fazem sentido, porque aí são debatidos muito mais num princípio da gente enriquecer o debate da consulta com pessoas de diversas áreas para entender um elemento como um todo e não olhar pelo menos uma única vertente. E acho que a sustentabilidade traz um pouco dessa visão, né? Muitas pessoas acham que sustentabilidade é o ambiental. Ela vai muito além disso. O próprio econômico, não adianta a gente também virar, porque se isso não é economicamente viável, ele não é economicamente sustentável. Então como é que a gente mantém esse processo? O triple bottom line agora fala alto também, né? Porque é o desenvolvimento econômico, um equilíbrio ambiental e equidade social, né? Muitas vezes a gente tem uma série de proponentes que trazem ideias que a gente fala, olha, isso é uma ideia de construção de marca. Ela não se para de pé. E a gente pode perceber, né, uma coisa do dia a dia, não sei se todo mundo repara, né, quando alguém jota uma latinha de cerveja ou de refrigerante, a gente brinca que a gente quase nem consegue escutar o som dela cair no chão. Porque ela com certeza não vai parar no oceano, porque ela tem valor dentro de uma cadeia constituída, mesmo com uma série de elementos. Se a gente tivesse essa mesma situação econômica favorável para todos os materiais, a gente não tinha a discussão que a gente tem hoje sobre plásticos e afins. Muito legal. Muito bem conceituado. Tainara, também dentro dessa linha que o Keivan acabou de comentar, o CIT tem um comitê de sustentabilidade, recebe inputs nesta área da sua matriz lá americana? Acho que um ponto que o Keivan mencionou que é super importante é isso. Acho que a gente tem um grupo de trabalho que vai virar um comitê, e eu vou comentar isso, mas é muito importante, isso já acontece, é que todas as áreas entendam que elas têm um papel fundamental nessa agenda, né? Que isso não é atributo só da área de sustentabilidade ou só de um comitê de sustentabilidade. Então, se a gente não tiver a área de negócios totalmente embarcada com esse propósito, as coisas não andam, porque dentro do banco a nossa principal contribuição que a gente pode fazer no fundo é contribuir com finanças sustentáveis, com finanças para projetos ambientais, para projetos sociais, que tenham esse impacto positivo. Então eu acho que isso é uma questão muito chave, que é importante que isso esteja na consciência de todos os funcionários, não só de uma ou outra área, para que a agenda de fato ganhe tração. Mas, claro, para que também a gente tenha o conhecimento que está distribuído nessas diferentes áreas, essa troca de conhecimento, para que as práticas todas caminhem para o mesmo lugar, para que a gente tenha a mesma estratégia, tem sim um grupo de trabalho, ESG, que agora vai virar um comitê formal
por uma questão regulatória. Então, né, no setor financeiro, comitês têm atribuições muito específicas, mas o Banco Central, ele tá, acho que isso também é legal da gente compartilhar, o Banco Central, ele está numa agenda... puxando uma agenda de sustentabilidade muito firme, né, que é a hashtag sustentabilidade, uma série de regulamentações que estão entrando em vigor desde o ano passado e que vão ter algumas fases agora nos próximos anos. Então, a gente tem uma nova política de responsabilidade socioambiental que entrou em vigor esse ano, fruto da nova regulação. A gente agora vai ter um comitê. Nos próximos anos, a gente tem que divulgar o TCFD, né, que é o Task Force for Climate Disclosures, para os bancos brasileiros. Então, a gente já faz o TCFD na matriz, a gente passa também a fazer um TCFD aqui no Brasil, reportar risco climático, testes de estresse. Então, essa parte tem andado muito rapidamente com um bom empurrão do regulador. Acho que isso é muito positivo. E aí... Claro, a troca com a matriz, nesse caso, é constante, tanto para essas questões regulatórias que estão acontecendo e que a matriz, a gente sabe, né, que os mercados americanos, principalmente o europeu, mas agora o americano também, já estão mais desenvolvidos nisso, então essa troca de conhecimento é super importante, mas também quando a gente fala de questões mais triviais, então a gente tem equipes que são responsáveis, por exemplo, por originar operações sustentáveis dentro de uma área específica de negócios. A gente troca muito com eles, a gente troca com a matriz quando a gente pensa em compromissos de sustentabilidade, em dúvidas pontuais de implementação dos nossos programas aqui. A gente teve recentemente a nossa diretora de estratégia de sustentabilidade visitando o Brasil para conhecer um pouco o que a gente faz e trazendo também os inputs dela. Então, essas trocas são muito importantes, principalmente dentro de um banco global em que a gente tem que ter uma estratégia comum e seguir os princípios e compromissos globais. Muito legal. E eu vejo o seguinte, à medida que, como você comenta, o Banco Central age e dá tração ao processo, o ciclo se torna virtuoso completo, né, Keivan? Porque, no fim, as empresas falam assim, pô, na ponta final é o banco, mas o banco começa a pressionar de uma forma abrangente para respeito do tema, eu falo, opa, eu preciso me enquadrar, não tem mais jeito, não dá para escapar desse processo, né? Então, isso é bem bacana. Tem exemplos como a Natura, que estão trilhando isso há muitos anos. Mas 99% não. Não, mas as empresas cada vez... E eu acho que é por isso que essa discussão está crescendo cada vez mais. Bacana. As empresas que não fizerem hoje, em algum momento, elas terão que ter essa estrutura em função de regulamentação, que está indo além do BC. Cada vez mais a gente vê CVM se posicionando e a gente vai ver outros órgãos reguladores também exigindo essas práticas. Tem uma outra estilingada do due diligence do sistema de compliance, né? À medida que uns questionários de due diligence chegam nos fornecedores e eles começam a perceber que há um comitê avaliador, que há não sei o que, opa, eu não consigo mais sair, tenho que adotar as práticas, né? Porque senão não vai. Né? Hoje um produto que é bem interessante, que a gente financia a cadeia de fornecedores dos nossos clientes, né? E agora a gente tem um produto que é financiamento sustentável da cadeia de fornecedores dos nossos clientes. Então, justamente, quando o cliente consegue que a cadeia de fornecedores dele siga determinados atributos, a gente tem uma linha específica com algum tipo de... às vezes com algum tipo de benefício, para que esse fornecedor siga determinadas metas, KPIs, enfim. Muito bom. Bacana, viu, Tainara? Keivan, no contexto da dimensão ESG e o que está aplicado na Natura &Co, quanto à definição da matriz de materialidade, vocês adotam e a fazem ser um dos pontos de referência? E como as práticas ESG da Natura impactam seus fornecedores? Você tem essa medida? Claro. Então vamos lá. Acho que para fazer uma introdução, né, a matriz de materialidade é o cruzamento, né, do impacto interno e dos interesses internos da empresa com, obviamente, os interesses e o impacto que a gente tem nos stakeholders. E aí você seleciona, né, no quadrante mais superior à direita, quais são os temas prioritários para os dois lados. E aí faz com que você tenha uma seleção. É super importante a gente lembrar que
Não adianta a gente fazer uma matriz de materialidade com 30 temas, com 20 temas, porque a empresa não consegue dar atenção para tudo isso. Então, você tem que saber exatamente quais são os diferenciais que você consegue colocar e muitas vezes entendendo que muitos temas, isso já virou um standard, um default que você tem que fazer. Não tem diferencial você agregar essa agenda, seja para o seu modelo de negócio, seja para a própria sociedade ou mercado que você atua. Então, nesse sentido, a gente faz. É muito importante também a gente fazer uma conexão de um tema maior, né? Desde 2015 a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas, os famosos ODS, ou SDGs em inglês, que traz uma agenda de 15 anos até 2030 e que, pela primeira vez, tem uma mistura de responsabilidade do setor privado e do poder público. Não é simplesmente como era antes, os objetivos do milênio, né, a agenda anterior, que nitidamente acabar com a fome, erradicação da fome, melhoria de saúde, era uma questão muito mais relacionada ao poder público dos governos do que necessariamente da ação de uma empresa ou do setor privado. E acho que nesse sentido, um dos objetivos que a gente tem é como é que a gente engaja os nossos fornecedores nessa matriz, nesses temas prioritários. Inclusive amanhã, por coincidência, a gente tem a premiação dos nossos fornecedores. Era um programa que antigamente chamava Clicar, e o clicar começava com Q, cada letra representava um atributo que a gente olhava. Q de qualidade, L de logística, I de inovação, C de custo, A de era ambiental, mas virou socioambiental, R de relacionamento. Porque essa é outra coisa importante. Não adianta eu ter um fornecedor se depois eu não tenho uma relação de parceria. A gente não é uma indústria automobilística que a gente tem num pátio produtivo todos os fornecedores conectados. Mas a gente também precisa ter a flexibilidade da cadeia, até mesmo para ter estoque local e como eventualmente a gente contorna algumas crises de abastecimento. E nesse sentido, esse programa que hoje chama Embrace, porque agora virou um programa global, como você passa boas práticas para os fornecedores, como você captura as informações dos seus fornecedores e faz com que eles tenham a premiação e tenham a comparação das suas notas dentro do mesmo setor. Eu não posso comparar um fornecedor que eu tenho de não produtivos com um fornecedor de embalagens, porque são características diferentes. Eu tenho que comparar 4 fornecedores que são do mesmo setor de forma que eu consiga avaliar e dizer, eu estou vendo um diferencial. E a única premiação que a gente faz, que é transversal a todas as categorias, é o prêmio socioambiental, onde a gente avalia exatamente qual que é o diferencial que eles têm de implementação. Inclusive a gente tem um cuidado, porque a gente fala, a gente só vai premiar grandes fornecedores multinacionais. Não, a gente faz uma ponderação para dizer, pelo seu faturamento, o nível de investimento desse projeto não está robusto como é, por exemplo, às vezes de um pequeno e médio produtor. E então, acho que esse é o diferencial. A gente mede hoje os próprios fornecedores e a gente tem essa relação de como receber os dados deles. Algumas vezes a gente já vai evoluindo, a nossa empresa de agência de viagem já manda o relatório de viagem, a gente já consegue numa informação ter tudo que a gente precisa para fazer o cálculo de emissão quando já não vem calculado. A gente tem, inclusive, na própria ferramenta, quem são os usuários, quais foram o dispêndio, inclusive financeiro dessas viagens para fazer um comparativo. Inclusive para falar, esse mesmo roteiro, quando é feito com uma compra antecipada, eu tenho um custo muito mais excessivo do que quando eu faço a compra em cima da hora. Então, esses elementos servem para a gente como conseguir capturar as diferenças e melhorar os processos. Então, acho que esse é muito importante, como são os questionários. Né? Acho que o Bacen já vem implementando esse questionário Triple Bottom Line há muito tempo. O problema é que cada banco tem o seu questionário. E às vezes fica muito difícil você ter esse problema de padronização. A Tainara falou do TCFD, que é a primeira oportunidade do setor financeiro tentar padronizar o processo de interpretação de quanto risco esse investimento que ele está fazendo, esse negócio que ele está pondo, está exposto. E aí você tem o acesso de capital, deveria penalizar aquele que tem alta exposição de risco e bonificar aquele que tem baixa, obviamente, exposição do risco. Tá certo. Muito legal. Tainara, no contexto da dimensão ESG, o que está aplicado no CIT e o que se destaca como vantagem competitiva na sua matriz de materialidade? Você já deu um contorno que tem uma outra forma de vocês avaliarem, né? Explica pra gente um pouquinho isso. Na verdade, acho que é importante a gente destacar, no caso do CIT, a matriz de materialidade é feita considerando todo o banco, né? Então, considerando as 95 operações, é feita pelo time global. A gente atua em diversos pilares, olhando para alguns temas que a gente considera mais prioritários. Então, por exemplo, clima, equidade de gênero,
Mas isso guia todo o nosso relacionamento, mas a gente não constrói uma matriz de materialidade aqui na operação brasileira. Então, aqui na operação brasileira, a gente vai olhar para esse tema muito mais do ponto de vista do cliente. Então, o que a gente tem feito cada vez mais, né? A gente tem visto cada vez mais um interesse muito grande dos clientes de emissão de dívida ou de empréstimos verdes, sociais ou ligados a metas de sustentabilidade. E para que a gente consiga fazer com que esses investimentos saiam do papel, a gente tem olhado cada vez mais como que o cliente faz a matriz de materialidade dele, quais são os KPIs que esse cliente acompanha e como que a gente pode colocar esses KPIs, como inserir esses KPIs dentro de instrumentos financeiros, né? Então, acho que a gente tem visto cada vez mais operações que a gente chama de KPI linked, mas que são operações atreladas a metas de sustentabilidade ou metas sociais, e a gente acompanha, então a gente define essas metas, define os objetivos dentro dessas metas, como que vai ser acompanhado, e normalmente essas operações vão ter o que a gente chama de step up ou step down, que é um acréscimo, um decréscimo da taxa de juros dentro daquele financiamento ou dentro daquela emissão de dívida, caso o cliente, né, caso o emissor não atinja as metas determinadas. Isso tem ganhado cada vez mais popularidade no mercado, porque antes as primeiras operações que a gente viu no mercado financeiro eram principalmente operações verdes ou sociais, ou seja, o destino do meu recurso ele vai todo para um determinado projeto que tem um impacto ambiental social positivo. Esse caso permite que você aplique o recurso no projeto que você quiser. Então, eu posso construir uma nova fábrica, fazer uma aquisição, enfim, posso usar o recurso como eu quiser, mas a empresa se compromete a seguir aquelas determinadas metas que estão sempre relacionadas à sua matriz de materialidade. Então, a gente tem sempre que garantir que o cliente ele vai escolher um indicador que tem impacto, que seja relevante e com uma meta, claro, que também seja ambiciosa. Então, esse é um olhar que a gente tem dado para essa questão e é um instrumento que tem ganhado cada vez mais popularidade mesmo, que a gente imagina que vai crescer em volume nos próximos anos. Muito, muito legal. É um caminho sem volta, viu? Pode ter certeza. A gente espera que sim. Keivan, como a Natura &Co, nas suas operações, comunica ao mercado as práticas ESG? Né? E como que você organiza e publica o seu relatório de sustentabilidade? É modelo GRI, né? Isso. Então vamos lá. Acho que 2 pontos. A gente faz, internamente, tem o que a gente chama da gestão integrada. Todos os resultados divulgados internamente, externamente, mensalmente, trimestralmente ou anualmente, a gente sempre solta os resultados financeiros, sociais e ambientais. É claro que alguns resultados ambientais e sociais não são medidos mensalmente, trimestralmente, só são medidos anualmente. É por isso. Mas nunca vai ver um resultado que só tem informações financeiras. O relatório de sustentabilidade, acho que é super importante a gente falar, porque muitas pessoas entendem, a gente agora tem um diretor de sustentabilidade, tem um comitê de sustentabilidade, tem um head de ESG e afins, e acha que o relatório de sustentabilidade faz tudo. O relatório de sustentabilidade deveria ser a tradução do modelo de governança da empresa, trazendo os principais impactos. E é sempre um desafio, como é que você demonstra o seu modelo econômico e o seu modelo de negócios, e quais são as vertentes das dimensões sociais e ambientais relacionadas. Os padrões que a gente tem, por exemplo, do GRI e outros, SASB e afins, sempre ajudam a você cada vez mais padronizar um pouco da comunicação, garantindo que você vai cobrir todos os aspectos. E cada vez mais a gente entende como é que isso pode servir como elemento público de evidência das minhas atuações. Então, a Tainara, inclusive, era a parceira que fazia pra gente. Ela fez, acho que o último foi do ano de 2020, né? Já 21, já você não estava. Mas, enfim, esse é o pouco. Então, a gente comunica e quando você pega a peça, o relatório é muito denso. Então, nós estamos falando de relatório de 240 páginas. Imagina. Muito bacana. Bom, pessoal, olha aí, o tempo passou, viu? Nós já estamos chegando ao final desse nosso episódio e vocês têm agora um minuto final para dar o seu recado. Por favor, Tainara, começa com você. Obrigada, Lívia. Bom, foi um prazer participar aqui dessa conversa, dividir a mesa com o Keivan. Eu sempre aprendi muito com ele, continuo aprendendo, sem dúvidas. Acho que a mensagem final que eu tenho é justamente essa
o papel que cada vez mais o setor financeiro vai ter em parceria com as empresas. Acho que isso é uma questão muito relevante. Cada vez mais o setor financeiro, a regulamentação está cobrando isso do setor financeiro, mas o setor financeiro só consegue prover soluções, encontrar caminhos se fizer isso em parceria com os clientes. Então a gente está trabalhando, se debruçando cada vez mais em projetos de investimento, em projetos que tragam novas tecnologias, projetos que tragam novas soluções para esses grandes desafios que a gente tem. A gente tem certeza que nessa parceria com os clientes a gente vai conseguir fazer essa transição para uma economia de baixo carbono, cumprir as nossas metas, e cumprindo as nossas metas a gente também vai entregar as metas, enfim, ajudar, né, a entregar as metas do Acordo de Paris, enfim, garantir que a gente fique nesse caminho e que a gente consiga garantir um planeta habitável para as nossas próximas gerações. Obrigado, Tainara, foi muito bacana. Keivan Macedo, por favor, suas palavras finais. Acho que tem um prazer ter esse bate-papo, acho que podia durar muito mais. Acho que tem 2 pontos. Acho que a gente sempre fala de muitas práticas, e muitas pequenas e médias empresas falam: mas eu sou pequena e média empresa, eu não consigo fazer essa agenda que as multinacionais, as grandes empresas fazem. E acho que o principal recado é: entenda de tudo aquilo que você pode fazer, o que faz mais relevância para o seu modelo de negócio ou que está mais aderente à sua cultura. E comece um passo de cada vez. Realmente, implementar uma agenda complexa, a gente fala que a sustentabilidade é sempre movida por 2 palavras: coerência e consistência. Então, se ao longo ela foi tendo essa consistência ano a ano, aos poucos ela vai tendo coerência nas suas decisões e mais tendo. E acho que o segundo recado é: independente se a pessoa, todos nós somos profissionais, mas somos cidadãos e somos consumidores. A gente tem que mudar os nossos hábitos e tem que fazer melhores escolhas. A gente tem o poder de alavancar. Não é só os reguladores que fazem a aceleração das agendas. O consumidor, e a gente já veio uma série de exemplos como ele fez alavancar essa agenda. Perfeitíssimo. Muito legal. Vamos agora para os agradecimentos, importante neste final do nosso diálogo. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria da ABRE, na pessoa do seu presidente, o Sérgio de Carvalho Maurício, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, aos nossos técnicos que estão aqui, o Beto, o Zé Carlos, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, também aqui presente, o Augusto Roque, o Zé Fernandes, a Michele Belfiore, e ao time da GBR Comunicação, que nos apoia também neste episódio. E não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify, do YouTube da FIP, e nos canais da ABRE e do Sindiprestem, e também nas redes sociais destas instituições. Agradeço aqui aos nossos convidados, vocês foram perfeitos. Muito bacana este diálogo, ele só é construído com as boas práticas que vocês emanam. E também a você que acompanhou este Diálogos ISD FIP com o patrocínio da ABRE e o apoio do Sindiprestem. Até o próximo episódio.